Que através da internet estão acompanhando nossos estudos. Nós estamos iniciando e às quintas-feiras nós estudamos aqui na nossa casa as obras do nosso patrono Leon Denis. E hoje o nosso querido amigo José Soares irá estudar do livro O Grande Enigma, um livro belíssimo, né? Ele vai estudar conosco a primeira parte, Deus e o Universo, o capítulo 1, que fala sobre o grande enigma. E na hora do espaço, o nosso amigo Turíbio irá comentar do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 1, Não vim destruir a lei, o item 8, Aliança da ciência com a religião. Ao chegarmos à nossa casa, nós recebemos uma página que está contida no livro que nós acabamos de falar. O título, O Grande Enigma. E Leon Denis nos fala assim: o mal-entendido secular divide sobre estas questões as escolas filosóficas. O materialismo não via no universo senão a substância e a força. Ele parecia ignorar os estados quintessenciados, as transformações infinitas da matéria. O espiritualismo não vê ainda em Deus senão o princípio espiritual. Considera como imaterial tudo que não passa pelos nossos sentidos. Ambos se enganam. O mal-entendido que os separa não cessará senão quando os materialistas virem no seu princípio e os espiritualistas no seu Deus a fonte dos três elementos, substância, força, inteligência, cuja união constitui a vida universal. Para isso, basta compreender duas coisas. Se admitimos que a substância está fora de Deus, Deus não é infinito, e já que a consciência existe no mundo atual, é preciso, evidentemente, que ela se encontre no que foi o princípio deste mundo. Mas a ciência, após ter se atrasado durante meio século nos desertos do materialismo e do positivismo, depois de ter-lhe reconhecido a esterilidade, a ciência atual modificou sua orientação. Em todos os domínios, física, química, biologia, psicologia, ela se encaminha hoje com um passo decidido na direção dessa grande unidade que se entrevê no fundo de tudo. Por toda a parte, ela reconhece a unidade de substância, a unidade de forças, a unidade de leis. Atrás de toda a substância que se move, encontra-se a força, e a força é apenas a projeção do pensamento, da vontade na substância. A criação eterna, a eterna renovação dos seres e das coisas é somente a projeção constante do pensamento divino no universo. Pouco a pouco, levanta-se o véu. O homem começa a entrever a grandiosa evolução da vida na superfície dos mundos. Vê a correlação das forças e a adaptação das formas e dos órgãos em todos os meios. Sabe que a vida se desenvolve, se transforma e se depura à medida que ela percorre sua espiral imensa. Compreende que tudo está regulado em vista de um objetivo, que é o aperfeiçoamento contínuo do ser e o crescimento nele da soma do bem e do belo. Mesmo neste mundo, ele pode seguir essa lei majestosa do progresso através de todo o lento trabalho da natureza, desde as formas mais inferiores do ser, desde a célula verde flutuando no seio das águas, até o homem consciente em quem a unidade da vida se afirma e acima dele, de degrau em degrau,
até o infinito. E essa ascensão só se compreende, só se explica através da existência de um princípio universal, de uma energia incessante, eterna, que penetra toda a natureza. É ela quem regula e estimula essa evolução colossal dos seres e dos mundos em direção ao melhor, em direção ao bem. Leon Denis. Lindíssima, né? Muito bonita. Vamos agora unir os nossos pensamentos, nossos melhores sentimentos e vamos fazer a nossa prece. Deus de misericórdia e de paz, Jesus, nosso irmão maior, Leon Denis, o nosso patrono, aqui estamos, Senhor, reunidos em seu nome, para darmos continuidade, Senhor, à educação do nosso espírito, a darmos continuidade, Senhor, através do nosso querido patrono Leon Denis, a olharmos a natureza, com olhares diferentes, extraindo dela, Senhor, a evolução, o progresso e a paz. Ajude-nos, Senhor, na noite de hoje, para que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos estar unidos em pensamentos para acompanharmos os raciocínios, as inspirações que nos ajudarão, com certeza, no nosso progresso, na nossa caminhada. Abençoe, Senhor, também os nossos amigos José e Turíbio, que irão fazer uso da palavra. Que eles, Senhor, sejam envolvidos por vossos mensageiros de luz e de amor a nosso benefício. Abençoe a nossa noite de estudo e que seja em seu nome, em nome dos amigos espirituais da Casa de Leon Denis, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, mas acima de tudo em nome de Deus, que pedimos a permissão para darmos por iniciado os estudos da noite de hoje. Graças a Deus. Passamos a palavra ao nosso querido José, rogando a ele um bom estudo. 8h30. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados, presentes à nossa querida Casa de Leon Denis. Boa noite, internautas. Sejam nossas primeiras palavras de um profundo agradecimento a Deus por esta oportunidade. Que o Senhor Jesus nos envolva de forma que possamos desenvolver os nossos raciocínios da melhor forma possível acerca desta grande obra, que é um poema de amor, que é o Grande Enigma. A companheira falava na hora da prece que nós estamos na escola do Espírito. Leon Denis vai estudar Deus através da natureza, do grande livro da natureza. Nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, que Leon Denis é um grande ecologista, um grande naturalista, um grande amante da natureza. Ele sempre buscou na natureza meios de estudo, de trabalho, de pesquisa, mostrando a beleza do Criador através da sua obra. E quando nós estamos no prefácio da obra, Leon Denis nos faz um convite. Ele começa o livro assim: nas horas difíceis da vida, nos dias de tristeza e de acabrunhamento, abre este livro. Eco das vozes do alto, ele te dará coragem. Inspirar-te-á a paciência, a submissão às leis eternas. Esse livro foi escrito em 1910. Ele estava na província de Côte d'Azur, na França, e os espíritos disseram a ele: escreve um livro que nós vamos te inspirar. E a gente
fazendo uma correlação com a codificação, olha como Denis e Kardec têm uma unidade de pensamento. Allan Kardec, quando começa a entrevistar os espíritos para nos presentear com a primeira obra da codificação, que é o Livro dos Espíritos, com 1019 perguntas, a primeira pergunta, Allan Kardec pergunta: que é Deus? Que é, não quem é. Quem é são as personalidades. Quem é fulano, quem foi Beltrano, um ator, um personagem da história, um astro da música, do esporte, quem é, quem foi. Kardec se dirige aos espíritos perguntando o que é Deus, e não quem é Deus. E os espíritos responderam: a inteligência suprema do universo, a causa primária, primeira de todas as coisas. Leon Denis começa nesta obra, inspirado, muito bem inspirado, como sempre, pelos seus espíritos mentores, Jerônimo de Praga, Joana d'Arc, e ele vai estudar a natureza de Deus mediante o livro da própria natureza. Ficou redundante, mas diante do quadro da natureza, ele vai estudar Deus na sua essência. E ele vai mostrar ciência, espiritualismo, os equívocos de cada uma e a necessidade de uma aliança entre elas. Por isso, na hora dos passos, complementando esse texto, será lido a aliança da ciência com a religião, mostrando o que não é a divergência entre elas, não é uma aposta, quem é a melhor, quem é a maior, mas a aliança, a união, o conluio das duas, que nos trará as informações que nós tanto necessitamos. Então, Denis começa mostrando para nós que o homem é o eterno questionador. É próprio da natureza do espírito ser investigador, ser questionador. Deus nos deu inteligência para isso, para que nós pudéssemos desenvolver planos de trabalho úteis para nós e para a humanidade. Tudo aquilo que nós precisamos como espírito, Deus nos concedeu. A inteligência, a sensação, a percepção, a capacidade de interagir. Por isso nós somos chamados o ser superior da criação. O ser superior é o espírito, não quer dizer que sejamos superiores. Ainda estamos numa faixa de evolução bastante baixa. A nossa dificuldade de entender Deus ainda é muito grande. As pessoas às vezes dizem assim: Deus está na natureza. Não, Deus é o criador da natureza. Deus está em toda parte, Ele é a inteligência suprema do universo, a maior inteligência. E a causa primeira, o Pai, o gestor de todas as coisas. Ele não está na natureza, ele não é a natureza. A natureza é uma criação de Deus. Mediante a sua beleza, mediante a sua função no planeta, Denis vai estudar, vai analisar com aquele seu sentimento tão sensível, porque nós vamos ver um Kardec seguindo uma linha mais racional. Lógica, razão e entendimento. Leon Denis vai seguir essa mesma linha, trabalhando um sentimento poético, trabalhando um sentimento que nos chama mais atenção, porque a base nós já havíamos recebido quando o senhor Allan Kardec apresentou a codificação. Em A Gênese, que é o último livro da codificação, nós vemos a maturidade desse codificador.
Nós vemos no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, no Evangelho, no Céu e Inferno, uma obra esclarecedora e consoladora. Nós vamos ver na Gênese uma obra técnico-científica. Nós vamos ver Kardec em A Gênese dando um salto quântico. E muito ali tem do espírito de Hippolyte Léon Denisard de Rivaio, que é um sábio para a sua época. E ousou escrever na Gênese Milagres e Predições, em 1868, em meio a uma França, que é o celeiro da cultura mundial. De uma França debochada, como ele costuma dizer, de uma França irreverente, que ainda estava muito presa, entre aspas, às mesas que se moviam, as belas mulheres da sociedade, com seus anéis, com seus casacos. A cada inverno, elas iam para aquele torneio, vamos dizer assim, das mesas girantes e falantes. E Denis vai seguir nesse encalço. Em 1890 ele lança Depois da Morte, que é a sua primeira obra. Nós já estamos em 1910. E Denis vai falar sobre a inteligência, vai explorar a inteligência. Da mesma forma que Deus não é a natureza, o homem não é a inteligência. A inteligência faz parte, a inteligência é atributo do Espírito. Quando Kardec perguntou no Livro dos Espíritos, pergunta 72, o que é inteligência? É um dos atributos do Espírito. Ah, mas inteligência e espírito são a mesma coisa? Kardec insiste, não. A inteligência é uma propriedade do Espírito. Então aquilo que é propriedade nossa não é nossa. Não somos nós, melhor dizendo. Nós não podemos dizer que nós somos o órgão tal do aparelho digestivo, do aparelho cardíaco. Nós somos o todo. Que temos um aparelho digestivo, um aparelho cardíaco, um aparelho genésico e outros mais. Então Denis começa nos levando a um questionamento e apontando as falhas da ciência e da religião também. Porque a religião não é detentora da verdade. Isso então, no século XIX, menos ainda, que havia um fanatismo muito grande, havia uma igreja católica se impondo aos seus fiéis pelo medo, por uma promessa de céu, de inferno, como moradas eternas. E Kardec vem romper, vem desconstruir tudo isso na quarta parte do Livro dos Espíritos. E nós continuamos vendo Denis fazendo o trabalho de desconstrução. São os nossos heróis do século XIX. Kardec e os seus contemporâneos. Denis, Gabriel Delane, Ernesto Bozano, Alexander Aksakov, os espíritos ligados, homens de ciência, fazendo desconstruções. Então, o que Denis começa a dizer aqui, o que está no livro, eu vou aproveitar a página que é mais prático. Um mal entendido secular divide sobre essas questões as escolas filosóficas. O materialismo não via no universo senão a substância e a força. Ele parecia ignorar os estados quintessenciados às transformações infinitas da matéria. O espiritualismo não vê ainda em Deus senão um princípio espiritual. Considera como imaterial tudo que não passa pelos nossos sentidos. Se enganam porque o materialismo está contido na substância e a força. A força produz o movimento, mas a força é cega. A força não conduz. Quem conduz é a inteligência. E a força não tem inteligência. Por um outro lado, o espiritualismo, o que é que nós vamos chamar de espiritualismo? Todos aqueles que creem em Deus, que creem na alma.
A doutrina espírita é uma doutrina espiritualista. A doutrina católica, evangélica, umbandista, candomblessista também são espiritualistas, porque elas creem em Deus e creem na existência da alma. Mas quais são os 5 pilares da doutrina espírita? Deus, a pré-existência e a sobrevivência da alma, a pluralidade dos mundos habitados, isso aí a ciência já está provando, e eles vão parando por aí. Nós ficamos também com a comunicabilidade dos espíritos, que para algumas religiões é um ato diabólico, e ficamos com a reencarnação, que vai fechar o nosso estudo, mostrando que o espírito, no espaço e no tempo, ele vai fazer todas essas descobertas que Denis chegou a fazer. Então, houve um mal entendido, e de vez em quando, até hoje, em pleno século XXI, nessa era globalizada, informatizada, a ciência e a religião ainda se atritam, porque ambas querem ser soberanas, porque a religião não tem que entrar em determinados conceitos que são da ciência, e a ciência precisa respeitar a religião como um direito de crença da humanidade. A religião vai nos aproximar de Deus, vem do religare do latim, que é ligar o homem a Deus. A ciência vai nos conduzir, vai nos auxiliar a identificar, a explorar, a investigar o que está em a natureza. Ambas são de origem divinas. Porque a religião, se ela vai ligar o homem a Deus, ela tem um projeto divino na sua base. A ciência também o tem, porque quem é o cientista? É um homem, é uma mulher, pesquisadores, investigadores, que são espíritos imortais. Que nesse processo de ir e vir, estão dedicando a sua encarnação a trazer à humanidade informações, curas, desenvolvimento de determinadas situações, informações acerca de tudo que ocorre no universo. Hoje a gente chega na internet e quer saber como é que o planeta se move. Joga lá, pergunta ao São Google e ele vai responder. Mas até chegar ao São Google, alguém estudou, alguém pesquisou, vários estudiosos, várias teorias, até chegar a uma conclusão. Então, benditos esses cientistas que atravessaram a história, Galileu Galilei, Pitágoras e tantos outros que se dedicaram à área da pesquisa. Porque se não fosse essa pesquisa, não teríamos chegado a um denominador comum a saber por que o órgão tal funciona desta ou daquela forma. Por que a órbita do planeta é assim ou assada? Por que a Terra é redonda? Por que a teoria heliocêntrica? Tudo isso presidido por Deus. Tudo isso com a chancela de Deus para que esses espíritos investigassem, porque é para investigar mesmo. E o espírito tem essa característica investigativa. Logo que ele volta à sua vida corporal, a gente vê aquela curiosidade da criança, e a gente às vezes diz assim, ouve dizer, a criança mal educada destrói tudo. Ela não destrói. Ela está pesquisando, ela quer saber, então ela precisa daquele movimento tátil, ela precisa tocar, ela precisa investigar, porque ela quer descobrir, porque essa curiosidade é inerente ao espírito. O espírito está despertando, está mostrando essa característica que ele possui. No livro dos Espíritos, porque a gente não pode estudar Denis sem estudar Kardec, tem que caminhar os dois juntos, porque é a continuação do pensamento de Kardec, por isso Denis é tido no movimento espírita como continuador. Denis é aquele que, se Kardec houvesse falhado, iria fazer o trabalho.
Como Kardec não falhou, porque esses espíritos já são talhados, para isso são almas mais elevadas, Denis deu a continuidade. Kardec deu a informação, Denis fez a propagação, porque Kardec desencarna e Denis vai viajar pela Europa. Denis tem vários comunicantes através das cartas. Imagina, eu fico pensando, Kardec e Denis na era da internet. Porque Leon Denis, inclusive, tinha como correspondente o Dr. Bezerra de Menezes, aqui no Brasil. E as cartas levavam 3 meses para chegar de Paris até o Distrito Federal, na antiga Guanabara. Mas eles se comunicavam. Tanto é que quando Bezerra desencarna, Denis manda um telegrama e diz: o mundo perdeu um grande homem, um grande cidadão cristão. Eles nunca se viram pessoalmente, mas eles tinham uma amizade através de cartas, através de anuários que eles trocavam informações. Então, coube a Denis esse trabalho de divulgar. Então, na questão 27 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: existem 2 elementos que regem o universo, o espírito e a matéria? E os espíritos responderam: sim, e acima de tudo Deus. Deus, espírito e matéria, a trindade universal. É dessa trindade universal que Denis passa para a questão da natureza. A ciência está aqui do comando do espírito. O espírito investigador, o espírito que tem inteligência, o espírito que é pesquisador, é esse espírito que vai investigar a ciência, porque os fenômenos estão acontecendo e o homem quer saber por que eles existem. E é esse homem do século XIX para cá que vai começar a esclarecer a gente que o trovão, por exemplo, não é a ira de Deus. Vai começar a desmistificar aquilo que as doutrinas politeístas pregavam. Mas este mesmo homem pesquisa Deus, porque nós vamos ver civilizações como a greco-romana, como a egípcia, como a chinesa e aquelas todas lá do século passado, eles querem saber quem é esse Deus. E eles vão chamá-lo de vários nomes, e Denis diz que a civilização egípcia é a que mais se aproxima, quando ela diz que Deus, os sacerdotes egípcios designavam Deus: eu sou, isto é, sou o ser por excelência, absoluto, eterno, de quem emanam todos os seres. Não é bem assim não, mas chegou mais perto daquilo que nós temos hoje como resposta precisa. Quem quiser estudar mais sobre isso, pega o livro Depois da Morte, a primeira parte do livro. Leon Denis vai fazer um passeio por todos aqueles povos antigos: Grécia, Roma, Egito, Gália, e nós vamos ver a evolução do pensamento, a evolução dos homens em relação a Deus, através desses povos que foram tidos como os mais adiantados da Terra naquele momento. Então, continuando aqui, na página 24, é aquilo que está aqui no nosso texto, no 3º parágrafo, quando Denis nos diz que a física, a química, a biologia, a psicologia, as ciências sociais se encaminha hoje com um passo decidido na direção dessa grande unidade que se entrevê no fundo de tudo. A ciência não é religiosa, a ciência é laica, a ciência não tem compromisso com a religião. Mas a ciência já enxerga uma grande unidade. Eles dão o nome que eles quiserem dar, porque esse nome Deus que nós damos
ele tem várias denominações ao longo da história, Jeová, Oxalá. Não importa, importa que ele é a unidade, é o ser superior, é a potência maior. Os povos, de acordo com a sua visão, de acordo com o seu grau evolutivo, de acordo com o seu momento e com as suas religiões, com as suas práticas, eles foram enxergando Deus. Porque até a vinda de Moisés, que vem não sei quantos séculos antes de Jesus, vem como precursor de Jesus, os povos eram politeístas. E o Deus deles era um Deus material, justo, vingativo, cruel, e que se não fosse satisfeito, esse Deus se vingava, esse Deus chibateava, chicoteava. Então, nós vamos vendo quanto progresso, quando nós saímos do politeísmo e passamos para o monoteísmo, o Deus único, que está lá nas tábuas da lei que Moisés recebeu, eu sou o Senhor teu Deus, não terá de outros diante de mim, nem com culto de imagens, etc. Foi um grande passo que a humanidade deu, centralizou a figura deste grande Pai, deste grande Senhor, do arquiteto do universo, de como queiramos chamá-lo. Como diz Denis aqui no texto, o nome que a gente vai dar não é muito importante. Importa que a gente entenda a essência, o poder, que a gente saiba respeitá-lo e nos ligarmos a ele. Inclusive a doutrina espírita vem como facilitador desse processo, porque ela nos aproxima de Deus. Até então, nós estávamos afastados de Deus até por uma questão de temor, porque esse Deus era uma figura tão distante e que para a gente chegar perto dele dava até medo. Aí vem Jesus e diz que ele é o nosso Pai e nos ensina a chamá-lo de Pai. Então, ser pai é uma relação próxima, é uma relação íntima, é uma relação de amizade. Então, eu posso chegar ao meu Criador, até porque Ele está esperando isso mesmo, que a gente caminhe na direção dEle. E quem veio trazendo esse passo decisivo e revolucionário na história da humanidade foi Jesus, que nos apresentou como Pai. Por isso Jesus é a figura central, depois de Deus, daqueles que conviveram conosco, e nós temos um movimento antes e um depois dele. Ele é um divisor de águas, porque ele vem trazer para nós uma nova forma de pensar. É em cima dessa nova forma de pensar que Kardec, que já havia tido outras encarnações também no cristianismo, Kardec que foi John Hus, Leon Denis que foi John Wycliffe, e foram sentenciados pela santa, entre aspas, Inquisição do século XV, porque eles já tinham uma visão à frente do tempo. É em cima dessa ideia que Denis e Kardec vão trabalhar. É em cima de uma ideia mais aberta de Deus que Kardec vai questionar os espíritos, porque estava na hora de se cumprir a promessa do Senhor Jesus. Eu me vou, o Consolador, que ficará convosco por todos os vossos dias. Evangelho de João, capítulo 14. A promessa de Jesus se cumpre quando ela lança o Pentateuco. A partir do Livro dos Espíritos, essa promessa começa a se cumprir. E os contemporâneos de Kardec, eles vêm nessa linha. O fio condutor, o plano diretor é esse. E eles vão trabalhar em cima dessa ideia. Porque o homem tem necessidade
de entender a mecânica celeste. E é essa mecânica celeste que a ciência vai nos explicar. A ciência é importantíssima. A doutrina espírita nunca negou, muito pelo contrário, sempre apoiou a ciência. Pode ter, às vezes, alguns pontos divergentes. Pode não aceitar determinadas ideias que a ciência apregoa, porque nós nos baseamos de que somos espíritos imortais responsáveis pelas nossas existências, pelos nossos atos, pelas nossas ações, pelas nossas escolhas. O que não nos dá o direito de fazer tudo o que a gente quer. Até podemos, como disse o apóstolo Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aí vamos cair lá na inteligência que Denis começa falando sobre ela, que vai ser um marco diferenciador da nossa postura, do nosso jeito de ser. A ciência tem seus interesses, assim como os homens. Naquele momento da Idade Média, quando a Igreja Católica se apossa, entre aspas, de Deus, e Deus é propriedade dela, e Deus é tirano, e Deus é tosco, e Deus é vingador, ela coloca um cabresto na humanidade. Mas é no século das luzes, quando ciência, literatura, arte, filosofia começam a dar os gritos, ela aquela palavra que vai ser a referência da humanidade, em que os grandes filósofos, artistas, literatos começam a renascer. É neste universo fértil que o menino Leon Hippolyte Denisard de Rivaio renasce. É nesse universo fértil que o menino Leon Denis renasce e vai ser discípulo daquele da doutrina espírita. É esse menino Hippolyte Leon Denisard de Rivaio que vai do século XIX, porque Pestalozzi e um espírito que já vem comprometido com missão na área da educação, é ele que vai formatar o caráter do menino Hippolyte Leon Denisard de Rivaio, que já é um espírito questionador pela própria natureza. E é através da ciência que esse menino vai estudar, desse poliglota, que os pais tiveram condições de lhe dar uma boa educação, ao contrário de Leon Denis, que é o filho de um mecânico da estrada de ferro e é um autodidata, porque seu pai não tem condições de lhe dar instrução. O menino Hippolyte se destaca no cenário acadêmico, então ele tem condições de olhar o mundo à luz da ciência para questionar os espíritos e trazer aquilo que nós hoje sabemos. De comprovar que nós somos alunos da lei do progresso. E Denis, que já é um espírito que vai com esse caráter de uma curiosidade, visão tão ampla, Denis vai também mergulhar, vai ler o Livro dos Espíritos, se encontra ali no Livro dos Espíritos e começa a fazer os seus trabalhos de pesquisa na área da mediunidade. Nós vamos encontrar no livro No Invisível um livro dos médiuns comentado, cheio de exemplos e de testes que Leon Denis fez, comprovando a mediunidade. Não que ele duvidasse de Kardec, mas ele queria trazer um livro para a posteridade. Então a gente estuda o livro dos médiuns, depois a gente pega
No invisível, nós temos um trabalho ali conjugado. Nós pegamos a primeira parte do Livro dos Espíritos, chegamos no grande enigma e vamos ver todos os desdobramentos de Deus e da sua criação. Se vocês têm o livro, quando chegarem a casa, só de curiosidade, deem uma folheada no índice. É todo um desdobramento de Deus da primeira parte do Livro dos Espíritos. Nós vamos pegar o problema do ser e do destino e vamos ver de uma forma linda e poética Denis falando sobre o Evangelho, confortando os nossos corações. Nós vamos pegar Depois da Morte, que é a primeira obra, que é o resultado espírita de 1925, não, 1925 não, desculpe, 1890, 1925 foi o último que Denis participou, que ele desencarna em 27. 1890, e como resultado daquele congresso, Denis passa para o papel aquele grande poema chamado Depois da Morte. Antes de ler Depois da Morte, da minha época de mocidade espírita, eu tinha uma ideia toda falsa de Depois da Morte. Eu achava que eram espíritos dando mensagens, falando do mundo dos espíritos. E não é. É Denis nos preparando para viver bem, para morrer bem, como eram as palavras do nosso grande mestre, Francisco Cândido Xavier. Nós precisamos de termos, de nomenclatura. Então, a ciência, ela é toda organizada, ela é toda estrutural. Tanto a ciência biológica, quanto a humana, quanto a exata, ela é toda catalogada em termos. Existe essa necessidade. Então, o Denis, quando vai estudar a natureza, ele também vai respeitando os ramos da botânica, da zoologia, da oceanografia e as suas nomenclaturas, porque nós precisamos. Como é que nós vamos identificar uma flor se a gente não souber que é rosa, margarida, dália? Porque o homem estudou e classificou em famílias de plantas semelhantes. Isso tudo é a resultante do estudo do homem, que é um espírito mortal e é uma resultante da ciência. Na questão 540 do Livro dos Espíritos, meu Deus, é tanta marcação, o livro cheio. Os espíritos disseram a Kardec: é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou ele próprio pelo átomo. Na época de Kardec, o átomo era a menor parte da matéria. Hoje, com a física quântica, com os avanços da química, nós temos outras estruturas que são menores que o átomo. Mas o que os espíritos querem dizer? Que daquele ponto de partida até o arcanjo, que é considerado o espírito mais elevado na nossa concepção de terráqueos, tudo serve, tudo se encadeia na natureza. Quando a gente pega a primeira parte do Livro dos Espíritos, que se desdobra na Gênese, nós vamos ver que não tem vácuo. Nós vamos ver que tudo em a natureza tem uma função. E se nós estudarmos o sistema ecológico, nós vamos ver que todos aqueles que fazem parte do sistema, eles têm uma função. A barata tem uma função, a mosca tem outra, e por aí vai, e todos esses animais têm a sua função na natureza, senão não teriam sido criados. Então, para isso, a gente precisa estudar e comparar. Porque se a gente ficar só no campo da religião, a gente cai para um fanatismo. Daqui a pouco a gente está achando que Deus castiga, que Deus é antropomórfico.
como diz Denis, nem o Deus do Oriente panteísta, que é aquela doutrina que Deus se confunde com a sua criação, nem o Deus do Ocidente antropomórfico. Ele não tem essa parte de antropo, de homem. É um espírito elevado que a gente ainda não entende a sua essência. Muitas vezes o próprio espírita diz não entender Deus. E é respeitável, porque é algo muito profundo. E a gente vai estudando Deus, e a gente vai descobrindo no dia a dia. Por isso Denis nos diz para observar a natureza, valorizar o vento, o sol, uma cascata, não só pela beleza em si, não só pelo seu trabalho, no contexto onde está inserida, não só por ter uma função que a ciência pesquisou, porque Deus deu inteligência ao espírito, que reencarnou como cientista e que foi lá pesquisar, por isso ele sabe que a fonte é assim, deixa daquele jeito, que o mar é de outro jeito e que tem funções diferenciadas. E a gente vai lá no São Google e vê a diferença entre eles. Por quê? Porque a ciência estudou. Porque a ciência está para nós como uma grande irmã, como uma grande mestra para nos ensinar. E se a gente ficar só científico, a gente fica muito racional. A gente se afasta de Deus. Aí vai faltar uma coisa chamada sentimento. Volto a dizer, por isso o estudo do Evangelho hoje, aliança da ciência com a religião. Kardec não falou em concorrência, falou em aliança, em casamento, em junção, ambas com características próprias e ambas que precisam ser respeitadas. Ambas tendendo ao infinito, porque a ciência a todo dia traz notícias para nós. E benditos aqueles que estão nos laboratórios pesquisando, trazendo informações, tirando-nos da ignorância, tirando-nos do velho mito. Imagine um coronavírus no século XIX. E as pessoas estariam dizendo que era a vingança de Deus, que Deus estava irado e que estava mandando uma praga, como aquelas pestes que nós víamos lá no passado distante. E era o quê? Era a ira de Deus. Ira de Deus nada, faltava higiene, não tinha esgoto, não tinha vacina, não tinha uma medicina avançada. E o espírito foi evoluindo. E ele foi estudando, e ele foi trazendo, e ele foi combatendo, e ele foi diminuindo. Então não teve ira nenhuma de Deus. Tem o quê? Progresso, como Leon Denis chama a nossa atenção. Jesus também falou para a gente sobre as muitas moradas na casa do Pai. E conforme está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o universo é a nossa grande morada. Então, se há muitas moradas, que é um dos pontos de apoio da nossa tão amada doutrina espírita, o que é que nós concluímos daí? Essa inteligência suprema, que é esse Deus que Kardec perguntou lá para os espíritos, o que é Deus? É esse Deus que Denis mergulha, vai nas entranhas para trazer para a gente a essência desse Deus. É esse Deus que criou tudo isso. Ele não criou só a Terra, que é um planeta minúsculo, uma rodinha em torno do Sol, à vista de outros grandes planetas, mas que tem uma função muito importante, que está nos abrigando, que está nos acolhendo, que está nos dando chance de crescer. E a gente precisa cuidar dessa casa. Aí voltamos lá, precisamos respeitar a nossa casa, que é o nosso querido planeta Terra.
Chegando já ao final, Allan Kardec, no item 13, na questão 13 do Livro dos Espíritos, é o fechamento do capítulo de Denis. Deus é eterno, é imutável, é imaterial, é único, é todo-poderoso porque é único, é soberanamente justo e bom. É eterno. Se tivesse um começo, teria saído do nada, ou então ele próprio teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. E a gente observa que quando a gente chega no capítulo do monoteísmo, a gente encontra um Deus que não falha e que não se engana. Quem falha e quem se engana somos nós. Nós vamos mudando o pensamento de acordo com o tempo, porque o que ontem era realidade para nós, era verdade, amanhã já não é mais. É a beleza da vida, nós sermos mutantes, nós nos desapegarmos de determinadas ideias que passam a ser inservíveis porque deixam de ter função. É imaterial, isto quer dizer que sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. Olha quando Denis nos fala na substância, na força, na inteligência e nesses inúmeros atributos. Isso aqui são apenas alguns que os espíritos mandaram para nós para que a gente analisasse. É o único. Se houvesse vários deuses, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. No tempo do politeísmo, os deuses faziam guerra entre eles, porque eles lutavam pelo poder. Então, Deus é único. É todo-poderoso porque é único. Se não possuísse o poder soberano, haveria algo mais poderoso ou tão poderoso quanto ele. Não teria feito todas as coisas, as que não tivesse feito seriam obra de um outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite duvidar nem da sua justiça, nem da sua bondade. Olha Denis fechando o capítulo para a gente, mostrando que a evolução vai trazer entendimento de Deus. Nós vamos ver a escala espírita no Livro dos Espíritos. Espíritos imperfeitos, bons e puros. O imperfeito entende pouco Deus. O bom entende muito. O espírito mais elevado, puro, ele convive com Deus como Jesus. Chega ao ponto de dizer, eu e meu Pai somos um. Então nós vamos mudando, e Denis fecha o capítulo falando para nós, tem uma frase que ele diz, lenta é a incubação das almas sobre a luz divina. O que acontece no incubadouro? A criança vai ali se desenvolvendo de uma forma lenta, porque ela nasceu, por exemplo, fora do prazo previsto. A nossa incubação, nós estamos num processo de incubação. Então nós vamos a cada dia nos revendo, nos descobrindo, enxergando de forma diferente, porque é isso que Deus quer da gente, porque nós estamos caminhando na escala. A escala é para cima. Como Denis costuma dizer, ele fala muito no problema do ser, mas fala aqui também no grande enigma, nós estamos caminhando na espiral do progresso. A espiral vai levar sempre para cima, nunca para baixo. Então, esses valores vão mudando, porque a gente está percorrendo a espiral. Cada um no seu tempo, cada um no seu momento, cada um na sua hora. É ou não é aquilo que Kardec disse na questão 13, que os espíritos mandaram dizer para a gente? Denis fala da questão da consciência.
E Kardec perguntou, na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está gravada a lei de Deus? Está gravada na nossa consciência. Tomando essa premissa, Denis vai dizer que por uma questão de consciência, nós vamos enxergando de uma forma diferenciada e vamos dilatando, vamos abrindo o nosso campo de ação e de entendimento. Então a gente vê como os dois estão sempre na mesma direção. Denis fala da necessidade da meditação, do estudo de si mesmo, do aprofundamento. Porque nesse livro, O Grande Enigma, ele faz um estudo aprofundado de Deus. Ele pega esse Deus, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, vai observar o livro da natureza, vai ler este livro, e com o auxílio dos seus guias espirituais que disseram a ele, escreve o livro que a gente intui, Denis começa a mostrar para a gente uma caminhada em espiral na direção de Deus. Esse mesmo Deus que Kardec ensinou, soberanamente justo e bom, único, imutável, o Senhor do Universo, conforme ele mesmo diz, Denis, o nome não importa, a gente chama como a gente quiser, mas que a gente entenda esta essência. Que a gente saia daqui hoje, ou nas nossas casas, nos nossos locais de trabalho, através da internet, a gente possa parar e pensar, eu tenho um Pai justo e bom. Jesus me ensinou isso, Kardec ratificou, Denis está seguindo nessa mesma esteira, e o cristianismo, de um modo geral, mesmo fora da visão espírita, está me mostrando que esse Deus é esse Pai de amor, justiça e bondade. Que a gente possa tirar o Deus vingativo, o Deus interesseiro, o Deus ruim, o Deus guerreiro. Esse Deus não existe. Esse Deus ficou lá atrás, quando nós éramos politeístas. Naquele nosso tempo, lá de trás, que a gente fazia os cultos, as oferendas. Como Denis lembra bem, esse Deus não está em altares, não está em objetos. Ele está em nós. Mas ele não é nós, porque nós somos criaturas dele, somos filhos dele, somos co-criadores, multiplicadores da sua obra. Que a gente possa sair com essa visão de Deus paz, pacificador, justo. E vão ficar inúmeras dúvidas fervilhando nas nossas cabeças, e a casa oferece cursos para isso. A gente começa com a codificação, depois estuda Denis, estuda Ivone Pereira, enfim, a gente vai fazendo uma colcha de retalho e vai mudando essa imagem de Deus. Eu falei de Ivone do Amaral Pereira, a grande médium Ivone, que tinha em Leon Denis o seu grande amigo, os seus livros de cabeceira, depois de Kardec, eram Denis, uma grande estudiosa de Leon Denis, uma grande incentivadora de que a gente estude as obras de Leon Denis. Então, para terminar, Denis lembra que as almas avançadas, elas trazem à Terra informações do mais alto plano. Então a gente vê que de vez em quando Deus manda essas almas para a gente. Um Francisco de Assis, um Allan Kardec, um Leon Denis, uma Teresa de Calcutá, um Gandhi. Mesmo que eles não estejam na vertente cristã, são almas mais elevadas, tentando nos mostrar um Deus maior. Se a gente vai optar por cristianismo ou não, é uma opção nossa. Por espiritismo, catolicismo, protestantismo,
também são opções nossas. Mas esse Deus, ele é único, é a espinha dorsal. É o patrocinador disso tudo. Inclusive, nós estamos hoje aqui estudando as obras de Leon Denis, porque Leon Denis teve a oportunidade de reencarnar e de ser um espírito altamente esforçado, porque Deus deu a ele uma oportunidade e uma grande missão, e ele assumiu essa missão com amor, com carinho, com respeito muito grande, de ser o propagador da nossa tão amada doutrina espírita. E a nossa casa tem a honra de tê-lo como patrono e de poder, dentro dos seus passos, dentro das suas orientações, divulgar doutrina espírita de uma forma clara, simples, igual para todos, sem misticismos, sem chefes de comando. Todos têm o direito de estudar. Então, Leon Denis é esse espírito que nos oferece isso tudo. A ele toda a nossa gratidão, a Deus e a Jesus em primeiro lugar, e que nós possamos levar o material de reflexão. E, mais uma vez, a gente reforça, venham conhecer Leon Denis, porque é apaixonante. Vai ter agora congresso, vai ter encontro sobre Leon Denis. Daqui até o dia 10 de abril, nós teremos grandes oportunidades de nos encontrar com ele. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Temos nosso querido José Soares pelo estudo que ele nos trouxe na noite de hoje. E lembrando que, se nós quisermos entender mais, reler, né, o capítulo após o estudo que o nosso José nos falou, está lá no livro O Grande Enigma, um excelente livro. Dando continuidade à nossa tarefa, vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não vim destruir a lei, o item 8, Aliança da ciência com a religião. É um comentário de Kardec que nos fala assim: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. No entanto, tendo essas leis o mesmo princípio que é Deus, elas não se podem contradizer. Se fosse a negação uma da outra, necessariamente uma estaria errada e a outra com a razão, visto que Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita haver entre essas duas ordens de ideias deve ser um erro de observação e ao excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Daí resultou um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes desses ensinos deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual. E a religião deve reconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Essas duas forças, então, apoiando-se uma na outra e marchando juntas, se prestarão um mútuo apoio. A religião, não sendo mais destemida pela ciência, irá adquirir um poder indestrutível, porque estará de acordo com a razão e a irresistível lógica dos fatos não mais poderá se opor a ela. A ciência e a religião, até hoje, não puderam se entender porque cada uma, encarando as coisas do seu ponto de vista exclusivo, se repeliam mutuamente. Era preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis também tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Essas relações, uma vez comprovadas pela experiência, fizeram surgir uma nova luz. A fé se dirigiu à razão. A razão nada encontrou de ilógico na fé
e o materialismo foi vencido. Vamos parar a leitura por aqui e vamos agora convidar os nossos médiuns do nosso corpo mediúnico, que já estão preparados para essa atividade do passe, que o mais silenciosamente possível vão se colocando de acordo com as orientações dos companheiros para esse momento, que nós chamamos de banquete espiritual, o momento da nossa relação mais estreita com os nossos guias espirituais, com os guias espirituais da nossa casa. Também convidamos os nossos amigos que, através da internet, participaram do estudo que o nosso José Soares nos trouxe na noite de hoje, para que também, aonde estiverem, se colocarem numa posição de tranquilidade, se ligarem também aos seus guias espirituais, seus anjos protetores, que com certeza também serão bafejados pelos fluidos necessários para cada um de nós nesse momento. Mais uma vez, elevando o pensamento a Deus, a Jesus, pedimos: Jesus, Tu sabes, querido amigo, o que se passa dentro de cada coração, o que se passa junto a nós, das nossas necessidades. Então, amigo querido, nesse momento, onde iremos receber os passes, os fluidos, ajude-nos, Senhor, para que possamos também, através do coração aberto, com os nossos sentimentos, podermos receber os fluidos necessários para acalentar as nossas almas, pacificar-nos as nossas emoções, tranquilizar-nos, Senhor. Abençoe, Jesus amado, a esse momento, o momento dos passes. Graças a Deus. Graças a Deus. Mantenhamos o nosso pensamento, o nosso sentimento envolvido pelos estudos de hoje, pela leitura do nosso Evangelho. Mantenhamos as nossas ligações com os nossos anjos guardiões, nossos mentores, com esses espíritos amigos da casa de Leon Denis, com a certeza desse apoio e dessa corrente positiva para cada um de nós dentro das necessidades que viemos buscar. O que nós podemos entender no estudo de hoje, na leitura do Evangelho, estamos todos, cada um de nós, os encarnados, os desencarnados, submetidos a uma lei de progresso, a uma lei onde o amor infinito do nosso Pai possibilita-nos aumentar o nosso grau de compreensão sobre essa realidade em que todos estamos mergulhados e que não é simples, não é uma realidade simples. Então, durante todo o nosso processo existencial, nós buscamos compreender essa realidade. Em muito fomos caminhando, desenvolvendo-nos através dos conhecimentos científicos, e em muito também fomos caminhando, desenvolvendo os nossos conhecimentos, as nossas possibilidades da nossa realidade espiritual. No entanto, pareceu-nos durante muito tempo em que ambas realidades não poderiam ou não deveriam tocar em si. A ciência, voltada exclusivamente para o desdobramento e conhecimento das leis da matéria, não se admitia abraçar ou reconhecer as leis que envolviam e envolvem a nossa realidade, que extrapola a matéria, a nossa realidade espiritual. Então, até bem aos dias de hoje, ambos os tipos de conhecimentos
tanto o material como o espiritual, eram rotulados dentro ou da ciência material ou da religião, onde cada uma abraçava como si a responsabilidade de nos dar as explicações. Mas atualmente, com nossa condição de progresso já alcançado, não passa por nenhum de nós que estamos aqui, no corpo físico ou fora do corpo físico, não passa mais em nenhum de nós que a nossa realidade ela acaba ou se mantém tão somente no plano material. Qualquer um de nós que pararmos para meditar um pouco sobre quem somos nós, vamos chegar a conclusões concretas de que há em cada um de nós muito mais do que a nossa realidade material. E é essa realidade que ultrapassa essa parte sensitiva material, é que nós estamos aqui abraçando esses estudos que a doutrina espírita nos oferece, onde são colocados para nós leis que regem o relacionamento dessa parte que nós bem percebemos existir, que é a parte espiritual, em contato com essa parte que temos a certeza, que é a parte material. Daí a necessidade dessa aliança. Essa aliança para essa nossa compreensão e para a possibilidade do progresso que todos estamos submetidos. É o reconhecimento desse relacionamento entre esse campo espiritual e esse campo material, que precisamos um do outro, enquanto espíritos que somos, necessitados da matéria, e enquanto matéria que somos, necessitados dessa energia, dessa vibração do plano espiritual, que é o que nós somos. Então, a aliança da ciência com a religião é oferecida, como foi dito aqui no nosso estudo de hoje, através do Espiritismo, através da doutrina espírita, que convida a todos nós para o estudo e para compreendermos que relação são essas e que leis que as regem. Que Jesus nos abençoe e fortaleça esse nosso propósito. Graças a Deus. Agora só nos resta agradecer. Agradecer a Deus, a Jesus, ao nosso patrono Leon Denis, pelo estudo da noite, por essas reflexões que Denis nos trouxe, para olharmos mais a natureza, olharmos mais para uns aos outros e assim caminharmos com mais segurança. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por esses momentos que aqui estivemos, mergulhados nas vibrações amorosas desses espíritos. Obrigada, Senhor, pelo estudo, pelas reflexões, pelos passes. E ajude-nos a manter dentro de nós essas vibrações amorosas de paz e que possamos, nos locais onde iremos retornar, possamos distribuir com aqueles que nos esperam um pouquinho dessa paz, da esperança, de todo esse amor que aqui recebemos. E que seja Jesus querido, em seu nome, em nome dos amigos espirituais da Casa de Leon Denis, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, mas acima de tudo em nome de Deus, que pedimos a permissão para darmos por encerrado os estudos e passes da noite de hoje. Graças a Deus, Senhor.